Imagina só se existisse uma tecnologia capaz de resolver problemas que hoje levariam milhares de anos em questão de segundos. Pois é, isso não é mais ficção científica. Hoje a gente vai mergulhar na computação quântica na nuvem, uma revolução que já está acontecendo e que promete virar de cabeça para baixo tudo o que a gente sabe sobre processamento de informação. Para a gente ter uma ideia do tamanho do que estamos falando, vamos começar com este número: 10.000 anos. 10.000 anos é o tempo que o supercomputador mais potente do mundo levaria para resolver um problema bem específico. E um computador quântico? Bom, ele resolve a mesma coisa em apenas 200 segundos. A escala dessa diferença é tão, mas tão grande que é até difícil de colocar na cabeça, né? E isso é só um gostinho do poder que está vindo por aí. Tá, mas como se chega nesse poder todo? A nossa conversa hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender o que é esse novo paradigma. Depois, a gente vai espiar o coração da máquina, o famoso qubit. Em seguida, vamos ver por que essa tecnologia é tão difícil de acessar, como a nuvem entra para resolver isso e, no final, quais são os desafios que ainda temos pela frente. Então, vamos lá. Tudo isso começa com uma mudança fundamental na forma de pensar. Vamos ver como a computação quântica deixou de ser só uma ideia no papel para se tornar algo real, palpável. Olha, pode até parecer coisa de filme recém-lançado, mas a ideia de usar mecânica quântica para computação não é nada nova. Quem propôs isso foi o físico genial Richard Feynman, lá em 1981. O mais impressionante é que, por décadas, transformar essa ideia brilhante em uma máquina que funciona de verdade parecia uma missão quase impossível. Mas, afinal de contas, o que é que torna um computador quântico tão diferente? A resposta está na sua peça mais fundamental, algo que vai muito além dos bits que a gente já conhece. Chegou a hora de conhecer o qubit. Certo. Então, qual é a grande sacada aqui? Em um computador clássico, tudo se resume ao bit. Pensa nele como um interruptor de luz. Ou está desligado, que é o 0, ou está ligado, que é o 1. Simples, né? Pois bem, o qubit, que é o bit quântico, ele simplesmente ignora essa regra. Ele pode ser 0, pode ser 1, ou, e é aqui que a mágica acontece, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Esse conceito de ser os dois ao mesmo tempo tem um nome, é a superposição. É um princípio básico da mecânica quântica que diz que uma partícula pode estar em múltiplos estados de uma só vez até o momento em que a gente olha para ela, ou seja, mede. Uma analogia legal é uma moeda girando no ar. Enquanto ela gira, não é nem cara nem coroa. É como se fosse uma mistura dos dois. Só quando ela para na mão, quando a gente mede, é que ela se decide. O qubit funciona de um jeito parecido. E é justamente essa capacidade de estar em vários estados de uma vez que abre um universo de vantagens. Isso significa uma velocidade de processamento em paralelo que é massiva. Na área de segurança, essa mesma velocidade permite quebrar a criptografia de hoje, o que, por outro lado, nos força a criar uma nova, a criptografia quântica, que em teoria é inquebrável. E, o mais importante, permite resolver problemas super complexos, caóticos, que os computadores clássicos nem saberiam por onde começar. Ok, a tecnologia é incrivelmente poderosa. Então, por que não tem um computador quântico em cada casa? A resposta está num enorme abismo de acesso. A máquina é potente, mas na prática é extremamente difícil chegar até ela. Olha, construir e manter um computador quântico é um desafio de engenharia, assim, absurdo. Pensa nele como a coisa mais sensível do universo. Qualquer variação mínima de temperatura, qualquer ruído ou vibração pode simplesmente destruir o cálculo. É como tentar fazer uma cirurgia super delicada no meio de um terremoto. Por isso, eles precisam de um isolamento extremo, o que os torna astronomicamente caros de construir e de manter. Então tá, se é quase impossível ter um computador quântico fisicamente, como é que a gente pode usar esse poder todo? A solução é genial e usa uma tecnologia que já conhecemos muito bem, a nuvem. É ela que está construindo a ponte para atravessar esse abismo de acessibilidade. A computação quântica na nuvem, ou QCC, funciona de uma forma bem inteligente. Em vez de se ter a máquina, ela fica guardada num data center ultra protegido e o acesso a todo esse poder é feito pela internet. É como se fosse um serviço de streaming de supercomputação. E como isso funciona na prática? É surpreendentemente direto. Primeiro, o problema a ser resolvido é enviado pela internet. A plataforma na nuvem recebe esse pedido e organiza a tarefa. O computador quântico, lá no seu santuário isolado, faz o trabalho pesado. E, por fim, os resultados voltam para quem pediu. Simples assim.
É possível usar o poder quântico sem nunca sequer ver a máquina de perto. E o mais incrível é que isso não é um plano para o futuro. Já está acontecendo. As maiores empresas de tecnologia do mundo estão numa verdadeira corrida quântica. A IBM com a sua Quantum Experience, a Amazon com o Bracket e a Microsoft com o seu Quantum Development Kit já estão oferecendo acesso a essas máquinas para pesquisadores e desenvolvedores através da nuvem. E não é só o hardware que evoluiu, não. Por trás dessas máquinas existe um cérebro, os algoritmos quânticos, que vêm sendo desenvolvidos há décadas. Desde os primeiros que provaram a superioridade quântica até o famoso algoritmo de Shor, que lá em 1994 mostrou que seria possível quebrar a criptografia moderna, o software sempre esteve um passo à frente. A nuvem é o que finalmente permite que esses algoritmos poderosos encontrem as máquinas capazes de rodá-los. Com o hardware e o software finalmente se encontrando na nuvem, o que o futuro nos reserva? Vamos para a nossa última sessão para explorar o incrível caminho à frente e, claro, os grandes desafios que ele apresenta. O cenário futuro é um campo de imensas oportunidades e também de imensos desafios. De um lado, as aplicações são revolucionárias, análise de dados complexas, segurança que não pode ser quebrada, design de novos medicamentos. As tendências apontam para máquinas cada vez mais poderosas e baratas. Mas, do outro lado, surgem questões sérias. Como garantir que essas máquinas sejam escaláveis, seguras e, talvez o mais importante, que o acesso a esse poder todo seja justo? Então, quais são as maiores barreiras que nos impedem de adotar essa tecnologia em massa hoje? A escalabilidade é o grande desafio. Como construir máquinas maiores e mais estáveis? O custo ainda é um fator enorme, e questões cruciais como segurança dos dados, privacidade e justiça tecnológica completam o quadro. Superar essas barreiras é a missão da próxima década. Em resumo, a computação quântica na nuvem torna um poder revolucionário acessível para muito mais gente. É a ponte que a gente precisava. Mas a jornada para uma implementação que seja segura, escalável e justa para todos, essa jornada está só começando. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. À medida que essa tecnologia se torna cada vez mais e mais poderosa, como é que a gente vai garantir que o acesso a ela seja justo e seguro para todo mundo, e não apenas um privilégio para alguns poucos?